Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura e hoje eu quero falar com vocês sobre este livro aqui, ó, Encaixotando a Minha Biblioteca, do Alberto Mangel. Uma edição super bonita, lançamento deste ano da Companhia das Letras. Eu gosto sempre de mostrar a edição, os detalhes da edição, olha só que bonita, porque eu sei que muita gente lê em e-book. Esse aqui, ó, tem os cantos arredondados. Essa edição, ela me lembra muito os livros da finada e amada Kozak Naif, minha editora preferida sempre. E a companhia, ela acho que herdou um pouco dessa linha editorial, né, que me lembra bastante a Kozak. Esse livro não foi lançado, tá, pela Kozak, eu só tô dizendo que ele me lembra, assim, o estilo, né, da diagramação, enfim, da edição. Esse livro aqui é um lançamento. Meu primeiro contato com Alberto Mangel, eu não tinha lido nada dele, eu estava muito curiosa e eu sempre falo que quando a gente está com muita expectativa é uma droga. Desculpa o termo. Não que eu não tenha gostado, eu gostei do livro, achei o livro assim muito bom, muito interessante. É um livro de não ficção, é um livro onde o Alberto, que é ele tem uma biblioteca, tinha, né, uma biblioteca enorme com mais de 35 mil livros. Ele vai falar sobre o amor a esses livros, mas eu acho que quando a gente cria muita expectativa, a gente acaba, pelo menos acontece comigo, eu acabo às vezes me decepcionando um pouco. Então eu esperava assim, eu vi muita gente querida, assim, dizendo que o livro tinha sido favoritado, que foi um dos melhores livros que leu no ano. Então assim, eu sempre digo que isso é muito subjetivo. Acho que depende muito do momento que você está passando e depende, como eu acabei de falar, da expectativa que você tem. Então, eu gostei? Gostei. Amei? Não. Foi meu favorito? Também não. Mas isso, obviamente, não tira o mérito e, obviamente, é uma coisa extremamente subjetiva e pessoal. Assim como depende muito do momento da leitura. Pode ser que se eu tivesse lido num outro momento, o impacto poderia ser totalmente diferente, ou não, né? Mas enfim, eu li esse livro aqui, porque foi o livro que nós escolhemos para o nosso clube, em parceria com a Companhia das Letras, que eu faço a mediação desde 2015. Então foi uma discussão muito interessante mesmo. Foi uma discussão assim, onde os leitores, e eu me incluo aí, nós fizemos muitas reflexões sobre esse tema. Nós fizemos, eu pedi para as pessoas fazerem um link com a história de cada um com as bibliotecas, e eu quero aproveitar esse link e fazer aqui com vocês, te convidando para refletir como que é a tua relação com bibliotecas. Você frequentava bibliotecas? Frequenta bibliotecas? Eu sou de uma geração anterior à internet, né? Então eu vivia em biblioteca e vou muito. Confesso que depois da pandemia realmente não voltei nas bibliotecas. Gosto muito de frequentar. Aqui em São Paulo nós temos bibliotecas maravilhosas. Tem duas que eu gosto demais, que eu vou sempre que eu posso. Aliás, eu brinco que é até um problema, porque a gente sempre traz livros para ler, né? E eu já tenho pouca coisa aqui me esperando. Então, às vezes eu não vou até para não cair muito em tentação. Mas eu gosto muito de frequentar bibliotecas. E aqui ele vai falar muito sobre isso, né? Ele tem uma questão muito simbólica, que o livro começa quando ele teve que encaixotar a biblioteca dele no lugar, né, que ele morava, que ele achou que seria definitivo, e não foi. Então você imagina encaixotar uma biblioteca de mais de 35 mil exemplares. Ele tem uma relação muito próxima com os livros e muito peculiar. Ele fala que ele não gosta de emprestar livros, que é uma coisa que me chama muita atenção para quem tem tantos livros, né? E, enfim, Mangel, ele é argentino, né? Ele nasceu na Argentina, mas ele é filho de diplomata, então ele passou muito tempo da infância e da mocidade em Tel Aviv. Ele tem umas histórias muito interessantes. Ele voltou bem jovem a morar na Argentina e durante mais de 4 anos ele foi leitor, ele lia pro Borges, né? Jorge Luiz Borges,
um dos grandes autores argentinos, quando ele perdeu a visão. Então, eu achei essa passagem super interessante. O livro é muito interessante. O subtítulo é Uma Elegia e 10 Digressões. Então, assim, que define muito o texto do Mangel. Ele faz vários apartes, né, dos textos dele. Então, o que eu mais gostei é o que ele fala sobre os dicionários, mas ele vai falar sobre a Biblioteca de Alexandria, vai falar de um monte de coisa, de sonhos. Inclusive, nós tivemos, antes da pandemia, uma exposição itinerante no Sesc, maravilhosa, chamada Biblioteca à Noite, e é baseado num dos livros do Mangel. O Mangel tem mais de 40 livros escritos, né? E com esse livro aconteceu uma coisa que normalmente eu não faço. Eu grifei o livro inteiro. Vocês estão vendo que não tem flag nesse livro, porque eu não marquei assim. Mas eu marquei o livro praticamente inteiro. Eu usei marca-texto, porque eu sabia que esse livro seria meu. É o tipo de livro, é um livro que você deve voltar muitas vezes. A gente brincou que o livro, ele é como uma cebola, né? Que cada vez, embora eu não suporte cebola, mas eu gosto dessa definição, cada vez que você lê, você descobre coisas diferentes. E ele tem umas coisas assim extremamente atuais e muito importantes. Por exemplo, ele fala assim: é claro que a literatura pode não salvar ninguém da injustiça, das tentações da cobiça ou das desgraças do poder, mas algo nela deve ser perigosamente eficaz, já que todo governo totalitário e todo alto funcionário ameaçado tenta eliminá-la queimando livros, proibindo livros, censurando livros, aplicando impostos sobre livros, limitando-se a fazer de conta que respeitam a causa da alfabetização, insinuando que a leitura é uma atividade elitista. Que tal? Mega atual, né? Então, assim, eu gostei demais, mas eu tinha uma expectativa, assim, de que ia ser uma coisa totalmente diferente. Então, acho que é um livro, assim, que ele precisa assentar, é um livro que você volta muitas vezes, são reflexões, né? Reflexões extremamente importantes. Ele vai falar até de Alice no País das Maravilhas, de biografias, enfim, um livro bem robusto, né? A tradução é do Jório Dauster, que também foi diplomata. A gente já leu mesmo no Clube da Companhia, pelo menos 2 livros traduzidos pelo Jório. Um foi Enclausurado e o outro foi Se a Abelha Falasse. Eu gosto muito de ressaltar, vocês já devem ter percebido o papel do tradutor. Eu acho que isso é super, super, super importante. Enfim, eu acho que assim, e no último capítulo ele vai falar um pouco sobre a experiência dele na direção da Biblioteca Nacional da Argentina, que ele ficou um tempo, alguns anos, dirigindo a biblioteca. Então, eu gostei, achei uma leitura muito válida, uma leitura muito diferente, e que ela vai fazendo sentido a partir do momento que o tempo vai passando, né? Achei essa capa maravilhosa, uma edição muito caprichada. Então, essa aqui são as minhas impressões sobre Encaixotando a Minha Biblioteca, de Alberto Mangel, editora Companhia das Letras. E aí, me conta, você gosta desse tipo de livros, de não ficção, livros que falam sobre livros, livros que falam sobre literatura? Eu gosto bastante. Se tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, que isso sempre me ajuda bastante. E fique por aqui, porque aqui eu compartilho meu amor pela literatura com você. Um beijo e até a próxima!